Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui na palestra de nutrição. E hoje a gente vai abordar um tema um pouquinho diferente, mas que é uma abordagem do geral do que seriam considerados os cuidados com o diabetes. Nós vamos fazer um estudo de caso. Esse é o tema da palestra de nutrição. E vocês vão tentar ser os nutricionistas do exemplo que a gente vai ler agora desse estudo de caso. Então vamos lá. É uma pessoa com diabetes tipo 1. O que é diabetes tipo 1? Diabetes todos sabem o que é, né? É a deficiência na produção ou na eficácia do hormônio insulina. Mas o que é o diabetes tipo 1? Exatamente. Por que tem que usar insulina assim que é diagnosticado diabetes tipo 1? Porque o pâncreas não produz o insulina. Exatamente. Porque o pâncreas deixa de produzir o hormônio insulina. E por que o pâncreas deixa de produzir o hormônio insulina? Por causa de uma infecção, Não é bem uma infecção, mas tem a ver com o sistema imunológico. É uma doença que ela é considerada autoprópria da pessoa imune. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o próprio organismo não reconhece mais o local de produção, no caso do diabetes, da insulina. Então, o nosso próprio sistema imunológico, os nossos soldadinhos, acabam destruindo as células de Langerhans, que é quem produz a insulina no pâncreas. Por isso, a pessoa acaba sendo diagnosticada com diabetes tipo 1, desenvolvendo essa patologia que é crônica, não tem cura, e se não faz os cuidados gerais dessa patologia, ela pode se tornar a longo prazo degenerativa, ou seja, ela causa complicações que são complicações que vêm para ficar, né? Ela não passa, assim como o diabetes que não passa. Por isso a gente precisa estar sempre atento e ter os cuidados. Então, no exemplo desse estudo de caso, o exemplo é de uma pessoa que tem diabetes tipo 1, ou seja, não há mais a produção de insulina porque o sistema imunológico destruiu o local de produção de insulina no pâncreas, desencadeando o diabetes tipo 1. Esse diabetes, nesse exemplo, existe há 12 anos e é numa mulher do sexo feminino que tem 22 anos de idade, ou seja, desde os 10 anos ela tem diabetes mellitus tipo 1. A glicemia em jejum dela amanheceu 55. Quais os valores normais da glicemia em jejum mesmo? 60. Para quem não é diabético. E para quem é diabético? Tem uma faixa. Quanto seria? De 70 a 120 miligramas por decilitro de sangue para pessoas com diabetes. E isso não sou eu, não é a Cida, não é a Giovana, não é a Adan que determina. Isso é determinado depois de muitos estudos e aderido como um valor de referência, principalmente pelas instituições mundiais de diabetes, como a IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, a sigla em inglês, e a ADA, não é a ADAN, é a ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, que também usa essa mesma faixa, certo? Então a gente considera aqui na ADAN, por conta disso, a faixa de normalidade de uma glicemia em jejum de 70 a 120, correto? Dessa menina, que é uma menina, uma moça de 22 anos, está a 55. Ela amanheceu com ela a 55.
ela está dentro desta faixa de normalidade, ela está abaixo do valor mínimo de referência, que são 70 miligramas por decilitro. Ela está com uma hipoglicemia, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue dela está abaixo da faixa mínima de normalidade como valor de referência. E isso causa algumas coisas, né? Alguns sintomas, como por exemplo, tremedeira, dificuldade para falar, falta de ar, tontura e dificuldade de raciocínio e de locomoção. Por que ela está tendo todos esses sintomas com uma glicemia abaixo da faixa mínima de normalidade no valor de referência? Qual o papel da glicose mesmo? Do açúcar no nosso corpo? Energia. Exatamente. Se está 55, ela está produzindo energia? Não, ela não está produzindo energia. Se ela não está produzindo energia, o que o nosso organismo faz? Ele dá um alerta. Ele fala, olha, não está dando. O cérebro, que é o que comanda tudo, ele só funciona com glicose. O outro tipo de matéria que vai gerar energia, ele não funciona. Então, se está baixo o nível de glicose sanguínea, glicemia, eu estou em hipoglicemia de 55, então o cérebro manda mensagens. Pelo amor de Deus, filhinha, come, porque está faltando energia aqui, come. E aí, antes dela ter esse insight de comer, ela vai sentir tremedeira, porque é algo que é proveniente do sistema nervoso central, que vai, de certa forma, opa, tem um negócio aí diferente em mim, eu estou tremendo, no estado de alerta. Fico com falta de ar, com dificuldades de abrir e fechar a minha boca, porque quem que faz isso? É o cérebro. Aqui eu tenho musculatura, eu tenho inervação, mas quem comanda é o cérebro. Abre, fala, fecha a boca, abre de novo, respira. Tudo isso é comandado pelo cérebro. E está faltando a energia primordial para ele trabalhar. E para os nervos periféricos, que obedecem os mandos cerebrais, também está faltando glicose, também está faltando energia. Nesse caso, não é nem a falta da insulina, mas é a falta da glicose que está gerando tudo isso. A falta de ar vem porque eu não tenho condições de mandar, através da energização das células dos glóbulos vermelhos, todo o ar que eu capto, todo o oxigênio que eu capto. Então eu vou sentir realmente falta de ar. Isso também é uma forma de avisar. Olha, você está com falta de ar. Olha, você está tremendo. Olha, você está zonza. Por quê? Porque não conseguimos mais, a nível nervoso, fazer com que eu tenha um equilíbrio corporal. Então isso também é um aviso. Então, todos esses sintomas relatados nesse estudo de caso dessa moça, vamos chamá-la de Rosa, da Rosa, vamos dar um nome para ela está tendo porque ela está com níveis glicêmicos baixos. E se ela não socorre esses níveis glicêmicos baixos, ela corre o sério risco desses níveis abaixarem cada vez mais. E a hipoglicemia, diferentemente da hiper, que é a glicemia alta, ela cai muito rapidamente. A hiperglicemia ela sobe mais lentamente. Digamos que a hiperglicemia sobe de 100 miligramas por decilitro de sangue. E a hipo cai de 10 em 10 miligramas. Então ela cai muito mais rápido. E ela é muito mais prejudicial para que a gente mantenha a nossa estabilidade, a nossa homeostase nervosa, neurológica. Porque, como eu falei,
o cérebro, o sistema nervoso não funciona sem glicose. Então ela está tendo esses sintomas como um aviso: minha filha, Rosa, faz alguma coisa que a coisa está ficando feia aqui. É para isso, por isso que a gente tem os sintomas daí, para avisar o nosso organismo de que algo está acontecendo. Denise, você me dá um parênteses para mim? Sim, claro. Tratando o caso da minha filha. Sim. Hoje estava 40 e pouco de manhã. Outros dias eu percebo que ela, quando ela dorme, ela cai bastante. Mas à noite, quando eu meço à noite antes de dormir, às vezes dá 300 e pouco, já chegou até 400. Então, eu tenho que dar alguma coisa porque está muito alta. Só que de manhã está muito baixa. Então aí a gente tem que avaliar o quê? O que ele está consumindo durante o dia todo? Quais os alimentos? Quais as quantidades? Quais os horários dessas refeições? Quantas refeições ele está fazendo por dia? Quanto de insulina está sendo aplicado por dia em cada refeição e na basal? Será que não está a mais do que ela deveria? De dia, às vezes dá 20, às vezes estou dando 18. Por quê? Porque chega de noite, ela dá alta. Só que no dia, na primeira no jejum que eu começo, está dando abaixo, normalmente abaixo de 70. Então a gente tem que analisar tudo isso. Para que eu dê uma resposta para o senhor, é isso que está acontecendo com ela, precisa ser avaliado toda a alimentação dela, diariamente. O que ela está comendo, quais os tipos de atividades que ela pode estar desenvolvendo, né? Pode ser para ela, no caso dela, que às vezes algum passeio pode fazer com que ela se sinta tão bem que isso provoque um gasto energético maior. Isso é só um exemplo, né? E aí isso pode ocasionar futuramente, porque o metabolismo do diabético tipo 1, ele é um pouquinho retardado. Ele não é igual ao nosso de quem não tem diabetes. Por quê? Porque ou para ela subir ou para ela cair, às vezes eu tenho um retardamento. Eu uso insulina para ela cair porque está baixa, porque está alta. Mas aí essa insulina ela vai levar um dia inteiro para ela agir. E aí quando chega na madrugada, eu tenho um efeito fisiológico que todos nós temos da produção de hormônios que são contrarregulatórios da ação da insulina, ou seja, eles bloqueiam a ação da insulina. Mas eu estou com muita insulina dentro do meu corpo porque foi aplicado de manhã, mas ela veio agir agora. E aí, se eu não tiver esses cuidados todos com o meu diabetes, eu posso ocasionar essas oscilações. E aí, no caso, quando é produzido de madrugada esses hormônios contrarregulatórios, eles não vão agir agora, eles vão agir depois. Principalmente se eu tenho um estado metabólico fisiológico que não é muito estável, como é o caso do diabético tipo 1, principalmente, muito mais do que o tipo 2. O metabolismo do tipo 1, ele é muito mais, digamos, chatinho de lidar, porque ele é muito instável. E ele reflete, por ser uma doença metabólica e ter a utilização da insulina como uma das partes desse tratamento, ele vai refletir no organismo como um todo. Então fica mais complicado a gente conseguir fazer essa glicemia estabilizar. E muitas vezes a gente tem que ser estritamente disciplinado com a alimentação, com a tomada dos medicamentos, incluso a insulina ou os medicamentos via oral. Os horários das refeições não podem oscilar, tem que ser exatamente, disciplinarmente, 2h30 no mínimo a 3 horas no máximo. Isso parece uma besteira, mas ajuda muito a melhorar o controle glicêmico e a própria ação dos hormônios que a gente produz e da insulina que eu me aplico concomitantemente com esses hormônios que estão sendo produzidos. Que nem no caso dela, a atividade ela é zero praticamente. Sim, por isso que eu falei que no caso dela,
às vezes só dela sair, dependendo de como ela se sinta, ela pode ter um gasto energético maior. Ela não está saindo, ela está... Foi só um exemplo, foi só um exemplo. Mas não queima. Ela pode, por exemplo, num acontecimento, dependendo de como ela se sentir, ela tem um gasto energético maior ou menor. Então precisa observar e avaliar também tudo isso. Porque como a gente se sente, também vai refletir no nosso estado de controle dessa glicemia. Por quê? Porque quando a glicemia está muito baixa, e a gente tem, por exemplo, o caso da hipoglicemia, desse exemplo da Rosa, a gente tem uma diminuição da quantidade de glicose circulante no corpo, incluso no sistema nervoso central. Nós produzimos neurotransmissores que vão deixar a gente mais estável e que vão controlar também todo o nosso lado emocional, de como eu vou agir, de como eu vou sentir, tudo que vai me acontecer ao longo do dia. E quando eu não tenho essa glicemia, essa quantidade de glicose dentro do neurônio, seja por baixa glicemia ou por alta glicemia, que também não vai entrar a glicose dentro do neurônio, eu não produzo de forma adequada esses neurotransmissores que deixa a gente instável emocionalmente. Então a gente precisa também observar como é que está o estado emocional dela. Como que vocês também encaram tudo isso, essa oscilação glicêmica dela? Porque vocês ficam preocupados, obviamente. Ela sente, ela percebe. Só que ela não consegue transmitir nada pra gente. Então, mas ela sente. Não é porque ela não transmite que não está acontecendo. Por isso que eu digo que, principalmente no caso dela, precisa ter uma disciplina assim, na risca, com os cuidados. Sim, no caso dela, sim. Até porque ela depende de vocês. Então, vocês aqui que vão tanger essa disciplina ou não no caso dela.